Jesus está falando aqui sobre as preocupações, sobre os fascínios desse mundo e sobre as preocupações mais ordinárias que todos nós temos e que são naturais. E ele está falando sobre uma preocupação exagerada pelas coisas deste mundo. Ele está falando sobre uma preocupação exagerada em relação às nossas necessidades mais básicas e legítimas. Ele fala também sobre a preocupação em relação aos fascínios desse mundo que acabam nos escravizando. Essa preocupação exagerada tem a capacidade de produzir uma doença na nossa alma. E essa doença se chama ansiedade. Aí você vai falar assim, mas tem como não ser ansioso? A ansiedade, ela é natural do ser humano. Mas existe um problema quando nós, sobretudo aqueles que são crentes, aqueles que são filhos de Deus, discípulos de Jesus, depositam segurança, sentido e significado em coisas materiais ou transitórias. E quando a gente faz isso, a gente entra em um ciclo repetitivo de ansiedade que acaba nos sufocando. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele costuma dizer que a ansiedade é o estrangulamento da alma. Quando a gente serve ao dinheiro, às riquezas, ou qualquer outra coisa que é desse mundo, que é passageira, você acaba dependendo mais e mais dessas coisas e começa a caminhar em uma direção que nunca chega. É como caminhar em direção ao horizonte. Quanto mais você anda, mais distante esse destino se torna. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo que as 3 grandes doenças desse tempo são depressão, que é o excesso de passado, o estresse, que é o excesso de presente, e a ansiedade, que é o excesso de futuro. E Jesus está falando exatamente sobre esse excesso de futuro, que acaba, por vezes, nos consumindo. E a ansiedade também é apontada como um dos males desse século, porque ela atinge homens, mulheres, jovens, idosos, doutores, analfabetos, religiosos e ateus. Observe, a Bíblia, ela não está aqui condenando a ansiedade em si, mas Jesus, ele está condenando o viver ansioso. Os nossos sentimentos, eles não são fruto do pecado. Jesus, ele enfrentou todo tipo de sentimento enquanto esteve aqui na terra. Então, os sentimentos em si, eles fazem parte da nossa ansiedade. Jesus, ele enfrentou medo, angústia e até mesmo ansiedade em determinados momentos. Então, a ansiedade por si só, ela é natural do ser humano e ela, por si só, não é um pecado. A ansiedade por si só não é um pecado. O que Jesus está condenando é o andar ansioso. É a ansiedade como uma realidade contínua na vida daqueles que são seus discípulos. O que acontece é que todo sentimento em nós, ele é manchado pelo pecado. E por isso, o Espírito Santo de Deus, ele deve agir na nossa vida a fim de não nos tornar escravos dos nossos sentimentos. Para que a gente não peque através dos sentimentos naturais do ser humano. Por exemplo, a ira é um instrumento de pecado na nossa vida. Mas Jesus, ele se irou em determinado momento, quando ele viu homens se aproveitando da fé para obter lucro desonesto, e ele literalmente chuta o pau da barraca lá no templo. Ele se irou. Mas o que a Bíblia diz?
que nós não podemos, quando nos irar, nós não podemos o quê? Pecar. Os nossos sentimentos, eles podem dar ocasião ao pecado na nossa vida. E por isso, quando Jesus fala sobre a ansiedade, ele fala, não andeis ansiosos. Ele usa uma linguagem que aponta para uma realidade contínua na nossa vida. A ansiedade é impossível a gente aplacar completamente momentos de ansiedade. Mas o Espírito Santo de Deus nos habilita a não sermos escravos da ansiedade. É sobre isso que Jesus está falando. Os sentimentos, eles não podem nos dominar. O próprio Senhor Jesus, ele passou por momentos de ansiedade, mas ele não viveu ansioso. O Senhor Jesus, ele enfrentou uma angústia extrema às vésperas da sua crucificação, e ele faz uma oração sincera ao Pai, dizendo, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas ele completa dizendo, sobretudo, seja feito o quê? A sua vontade. O viver ansioso é viver com os nervos à flor da pele. E meditando nessas palavras de Jesus, nós vemos um imperativo dele, quando ele diz, não fiquem ansiosos, não vivam ansiosos. É uma ordem de Jesus. Se vocês são meus discípulos, vocês não têm razão para viver ansioso. Porque ficar ansioso em algum momento é normal, mas viver ansioso é pecado. Você se considera uma pessoa ansiosa? E eu estou falando isso, gente, porque é uma área que eu preciso lutar muito na minha vida, é a ansiedade. Certamente, se eu não me fortalecer no Senhor, é um dos sentimentos que facilmente dominam a minha vida e podem me levar a pecar. Por isso eu te pergunto, você é daquelas pessoas, daquele tipo de gente que vive roendo unha, que fica antecipando os problemas por causa da ansiedade. Às vezes o problema ainda está longe de você, mas você pensa que ele está batendo a tua porta. Você sofre pensando no dia de amanhã, no que vai comer, na prova, que ainda falta um mês para acontecer, com a roupa que você vai vestir numa festa que vai acontecer na sua formatura, e você está começando o ano letivo ainda. Ontem eu estava com duas famílias lá na minha casa, duas famílias lá da igreja, a gente estava lá em casa jantando e tal, conversando, e uma dessas famílias tem um filho que está no 5º ano do ensino fundamental, e ele ia ter um simulado hoje, com todas as características de um vestibular ou de uma prova do Enem. Aí eu comecei a conversar com aquele menino de, 9 anos, e ele falando, já pensando na faculdade que ele ia cursar, por conta dessa prova. Ele, não, eu já estou me preparando, porque eu sei que quando eu tiver que fazer o Enem, é nesse estilo, tem horário para o portão fechar, eu tenho que entrar só com uma caneta preta e não sei o quê. Tal. Um simulado mesmo, como se fosse uma prova de um concurso do Enem, de um vestibular. Eu falei, cara, tem muito tempo ainda, muitas outras coisas para você se preocupar. Às vezes, a dinâmica das coisas acabam gerando em nós essa ansiedade. Poxa, o garoto está no 5º ano do ensino fundamental, a escola dele já está fazendo simulado, um simulado que ele vai ter que fazer, ainda faltam, 6 anos para ele enfrentar. Existe uma pressão, de fato, na família, na sociedade, sobre demandas que a gente tem que responder, que acabam gerando em nós uma certa ansiedade.
Só que o Senhor Jesus, ele vem na sua palavra e diz, não andem ansiosos. Mas ele não está falando simplesmente, não andem ansiosos por causa desse assunto, ou por conta de um outro assunto especificamente. Mas ele fala, não andem ansiosos por coisa alguma. Nem mesmo em relação às preocupações das coisas mais básicas da vida, como o que você tem que comer e vestir. Esse imperativo do próprio Jesus é sobre não estar ansioso por nada desse mundo. Dinheiro, bens, vida acadêmica, relacionamento. Tem gente que fica ansioso por conta de política. Esse ano que tem eleição para presidente, então, governador, o que tem de gente ansiosa por conta do resultado que ainda nem chegou, preocupado. Como se nós fôssemos propriedade dos governos desse mundo. Como se a nossa vida estivesse nas mãos de governos transitórios que mudam de 4 em 4 anos e que, na maioria das vezes, não cumprem aquilo que vão prometer. Nós somos filhos do rei, somos propriedade exclusiva dele. A despeito de qualquer poder transitório desse mundo, as nossas vidas estão nas mãos daquele que nos salvou, daquele que nos criou. Por isso Jesus, ele fala aqui sobre a ansiedade. O que Jesus ele está falando quando diz que nós não devemos andar ansiosos por nada, ele está falando sobre qual Senhor de fato nós servimos. Porque quando nós servimos aos fascínios desse mundo, nós nos tornamos naturalmente mais ansiosos. Sim, as coisas desse mundo não são capazes de aplacar a nossa ansiedade, de acabar com a nossa ansiedade. Nada. Pelo contrário, cada vez mais que nós tentamos acabar com a nossa ansiedade, com coisas transitórias, nós nos tornamos mais ansiosos. Tem gente que deposita a sua identidade, o significado da sua vida num relacionamento. Aí ela vai de relacionamento em relacionamento tentando suprir isso. E ela descobre que relacionamento nenhum vai suprir, vai atender essa demanda do coração, esse vazio do coração. E quanto mais pessoas ela se relaciona, mais ansiosa ela fica. Ela nunca se satisfaz. A mesma lógica funciona com o dinheiro, com os bens materiais. Por isso eu gostaria de esclarecer algumas coisas. Primeiro, o que não é ansiedade. Só para a gente também não viver uma vida irresponsável. Então, primeiro, ansiedade não é desprezar as necessidades, por exemplo, do corpo e da vida. Jesus nos ensinou a orar pedindo o quê? Pai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, ansiedade não é não se preocupar com a saúde, não se preocupar com o dia de amanhã, ter uma vida prudente. Ansiedade também não é ser irresponsável. A Bíblia aprova, por exemplo, o trabalho da formiga, que trabalha no verão para juntar para o inverno. Como discípulos de Jesus, nós precisamos saber que Deus age em nós primeiramente por meios ordinários. Eu conheço pessoas que usam esse texto, por exemplo, para não ter uma vida previdente, não guardar nada para o futuro. Fala, não, Deus vai cuidar. Aí chega na aposentadoria, na velhice, não tem sustento, não tem nada, aí fala, poxa, a Bíblia falou que Deus ia cuidar. Aí o Senhor fala para ele, poxa, eu te dei 35, 40 anos de vida profissional, você desperdiçou, gastou tudo, não juntou nada, e você está falando que eu não supri? Então Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá energia, Deus nos dá força. Ele elogia lá no livro
de Provérbios, o trabalho da formiga que trabalha no verão, juntando para o inverno, para o período de escassez. Então Deus ele sempre trabalha primeiramente por meios ordinários. Então, a forma ordinária de Deus te abençoar, por exemplo, em relação ao futuro, é te dando saúde, te dando capacidade de trabalho, talentos, dons, hoje, para que com sabedoria você guarde para o futuro. Isso se aplica também ao planejamento em outras áreas da vida. Eu não preciso, por exemplo, depositar, claro, eu não devo depositar o significado da minha vida num relacionamento. Deus está cuidando disso para mim, mas isso não significa que eu também não vá ser intencional nessa área. Então, ansiedade não tem nada a ver com irresponsabilidade em relação ao futuro. Ansiedade também não é correr atrás, que muitos falam, matar um leão por dia. Então, correr atrás hoje, trabalhar, estudar muito, com foco, ter foco, objetivo, e ansiedade são coisas completamente diferentes. Até porque a preguiça, o ócio, é descrito na palavra de Deus como pecado. Até mesmo essa comparação que Jesus faz com a natureza, olhai para os lírios do campo, olhe para as aves do céu. Jesus faz isso, mas a gente não pode se esquecer que até mesmo a natureza, ela não é totalmente passiva. As plantas, elas extraem do solo o seu nutriente, os pássaros voam para buscar o seu alimento. Ansiedade também não é estar isento de dificuldades. A própria natureza, que é ilustrada por Jesus nesse texto, mesmo sendo sustentada pelo Senhor, ela não está isenta de danos. Embora Deus nos alimente, Ele não nos isenta de períodos de dificuldade. O que Jesus está falando é que, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a incertezas, nós devemos descansar no cuidado diário do nosso Deus. Por isso, a gente não pode confundir ansiedade com uma vida irresponsável. E por isso eu queria falar das características da ansiedade. Já que Jesus afirma claramente que nós não devemos ser ansiosos, a gente precisa saber exatamente o que é ansiedade, sobre o que Jesus está falando. Por isso eu queria enumerar algumas características de uma vida ansiosa, de um andar ansioso, por conta das coisas desse mundo. A primeira característica é que andar ansioso é uma atitude destrutiva. A ansiedade é um dos males da atualidade. Ela estrangula a alma. Ela nos adoece emocionalmente e também fisicamente. Viver ansioso vai te destruir. Talvez se você for agora em um hospital, você vai encontrar pessoas lá internadas por conta da ansiedade. A ansiedade, o viver ansioso, ele nos destrói. A ansiedade também é enganadora, porque ela tem a capacidade de criar problema onde não existe. Quantas vezes você já sofreu por um problema que ainda não aconteceu e aquele problema nunca chegou? A maioria dos nossos problemas que nos deixam ansiosos, boa parte deles nunca vai acontecer. Quantas vezes a gente vê um possível problema e começa a sofrer por aquilo, sem saber necessariamente se aquele problema vai se tornar realidade. A maioria dos problemas que nos deixam ansiosos de verdade nunca vão acontecer e a gente acaba sofrendo desnecessariamente. A ansiedade tem o poder de aumentar os problemas e diminuir a capacidade da gente resolver o problema. A gente coloca o foco no problema e se esquece da solução. A ansiedade tem o poder de desviar os nossos olhos de Deus
e fixar nas circunstâncias. A ansiedade tem o poder de desviar os nossos olhos da eternidade e fixar o nosso olhar apenas em coisas temporais. Por isso Jesus fala que a ansiedade é um ato de incredulidade, um ato de falta de fé, de falta de confiança em Deus. Porque onde começa a ansiedade, termina a fé. Não sou eu que estou afirmando isso, é o próprio Senhor Jesus. A ansiedade, além de destrutiva e enganadora, ela é inútil. A preocupação, segundo Jesus, ao invés de alongar a vida, ela pode muito bem encurtar a nossa vida. Porque a ansiedade vai nos matando de pouco a pouco. Ela rouba as nossas forças, os nossos sonhos, mina a nossa saúde, enfraquece a nossa fé, tira a nossa confiança em Deus. Como eu disse, os hospitais estão cheios de pessoas vítimas da ansiedade. Mas talvez você não encontre ninguém lá doente por causa da sua fé, por ter muita fé em Deus, por ter uma fé sadia e segura em Deus. A ansiedade nos mata. Como nós já afirmamos, o sentido da palavra ansiedade aqui é estrangular, é nos puxar em direções opostas. Quando nós estamos ansiosos, nós teimamos em tomar as rédeas da nossa vida e tirá-las das mãos de Deus. É isso que a ansiedade, o viver ansioso faz conosco. A ansiedade nos leva a perder a alegria do hoje por causa do amanhã. Por isso o Senhor Jesus, ele conclui esse texto dizendo que nós precisamos viver um dia de cada vez. O que Jesus está nos dizendo é que nós devemos sim planejar o futuro, mas jamais podemos viver ansiosos por causa dele. Precisamos nos preocupar com o amanhã de forma equilibrada, de forma sensata, porque uma preocupação excessiva com o futuro não nos ajuda nem com o amanhã, nem com o hoje. Quantas vezes nós somos traídos pelas nossas preocupações? Estamos tão preocupados com o amanhã e esquecemos de fazer aquilo que é urgente hoje. Porque se alguma coisa nos rouba a força hoje, isso significa que a gente vai estar mais fraco amanhã. Significa que vamos sofrer desnecessariamente se o problema não chegar. E se ele chegar, nós vamos sofrer duplamente. Quando de fato a gente enfrentar o problema, a gente vai estar mais fraco. Porque a gente antecipou ele. A gente sofreu por antecedência. Então, além de inútil, a ansiedade ela também é ilusória. Porque ela é fruto de uma falsa visão sobre a vida, uma falsa visão sobre si mesmo e uma falsa visão sobre Deus, sobre quem Deus é. Porque a ansiedade, ela nos leva a crer que a vida, ela é simplesmente aquilo que nós comemos, aquilo que nós bebemos, aquilo que nós vestimos. Ela nos leva a um entendimento equivocado que a nossa vida se limita às coisas que nós estamos vivendo aqui hoje, a tudo isso que é transitório, que um dia vai passar. Nós ficamos tão preocupados com o hoje e nos esquecemos da eternidade, nos esquecemos do propósito principal da vida, que é glorificar a Deus. A ansiedade não nos deixa ver a obra da providência de Deus na sua criação. Quando Jesus diz que nós não devemos, não podemos ficar ansiosos por coisa alguma, Jesus está elevando a nossa existência a uma outra dimensão
Há uma dimensão muito maior do que simplesmente aquilo que nós comemos, vestimos e bebemos. Enquanto o homem natural vive preocupado com essas coisas, nós podemos desfrutar de um relacionamento muito mais profundo, que eleva a nossa existência muito mais do que o berço e a sepultura. Nós passamos a viver numa perspectiva eterna. E por isso Jesus ele apresenta o remédio para a ansiedade, quando ele diz: buscai primeiro o reino de Deus. Jesus ele é maravilhoso, que ele não faz somente o diagnóstico, mas ele também dá a cura, ele também dá o remédio. Ele apresenta a cura para a ansiedade. Ele não simplesmente nos diz que nós não devemos andar ansiosos, como ele diz como a gente sai disso. Ele apresenta para nós o problema e também a cura. Ele diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e não os reinos desse mundo. O que são os reinos desse mundo? Dinheiro, fama, bens, poder, governos, até mesmo relacionamentos. A nossa pátria desse mundo não é a nossa pátria eterna. O apóstolo Pedro diz que nós somos peregrinos, somos estrangeiros no país que nós nascemos, porque a nossa verdadeira identidade não está na pátria terrena, mas na pátria celestial que está reservada a nós. Então isso significa, e talvez você esteja se perguntando, isso significa que nós não precisamos correr atrás de ganhar dinheiro? De forma alguma, não é isso que o texto bíblico está falando. Isso significa até mesmo que fama por si só é ruim? Também não. Você pode ser famoso para a glória de Deus. Isso significa que os bens são inúteis? Também não. Isso significa que eu deva ser um alienado politicamente? De forma alguma. Significa que eu devo desprezar o amor à minha pátria? Também não. Que a preocupação com relacionamentos, com quem eu vou casar, isso não é uma preocupação importante? Muito menos isso. O que isso significa é que o dinheiro e bens, eles são necessários, mas eu não posso ser escravo dessas coisas. Que eu preciso usar o dinheiro e amar as pessoas, e nunca o contrário. Que se para ganhar dinheiro eu sacrifico as coisas do alto, o meu serviço à obra de Deus, aí sim eu vou estar pecando. Isso significa que a fama, caso você a alcance, deve ser consequência e não propósito da sua vida. Caso isso ocorra, caso você se torne alguém famoso na sua profissão, na sua carreira, que a sua carreira e a sua fama seja apenas consequência e nunca o objetivo. Isso significa que política é importante, que todas as decisões, tudo que a gente vive envolve política, mas que a gente precisa se lembrar diariamente quem de fato é o nosso rei. Que depositar expectativas redentivas em qualquer sistema, qualquer governo é pecado. Que político algum morreu por nós. Quem fez isso foi Cristo. Que nós precisamos amar, sim, a nossa pátria, mas nunca se esquecendo que o nosso destino final e que a verdadeira nação que nós pertencemos é composta por pessoas de todo povo, tribo, língua e nação. Que a minha vida não depende de relacionamentos amorosos, mas que eu preciso buscar um relacionamento que glorifique a Deus, e que quando eu faço isso eu posso desfrutar plenamente desse relacionamento, mas que o sentido da minha vida não está no relacionamento em si. E buscar o reino de Deus significa, em primeiro lugar, é que quando a gente entende que Deus é o nosso Pai,
E como nosso Pai, Ele conhece todas as nossas necessidades. Como a gente pode ver lá no versículo 32. Nós vencemos a ansiedade quando confiamos em Deus. A fé é o antídoto para a ansiedade, é o remédio para a ansiedade. Do Deus que nos conhece e que nos ama. Que Ele é o nosso Pai. Ele também sabe da necessidade que nós temos. Ele conhece melhor do que nós mesmos o que nós precisamos. Que Ele, sendo o nosso Pai, nele nós vivemos, nele nós existimos. Ele é o Deus que nos sustenta e que nos criou. E é Ele que nos mantém a vida, é Ele que nos protege, é Ele que nos livra. O apóstolo Paulo, ele nos ensina, lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7, quando ele diz que nós vencemos a ansiedade orando a Deus. Então, buscar em primeiro lugar o reino dos céus é ter a clara consciência que Deus é o nosso Pai e conhece as nossas necessidades. Em segundo lugar, nós vencemos a ansiedade quando sabemos que ao cuidarmos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. E Ele diz isso, o Senhor Jesus afirma isso no versículo 33. O Senhor Jesus, Ele nos dá uma ordem, mas Ele também nos faz uma promessa. A ordem é buscar o governo de Deus, a justiça de Deus, a vontade de Deus e o reinado de Deus em nosso coração em primeiro lugar. E qual é a promessa? Que todas as coisas vão ser acrescentadas. E onde e como Deus reina? Onde e como Deus governa? Qual é o local onde Deus é e deve ser reconhecido como rei? Na sua igreja. Por isso que a gente está aqui nesse sábado à noite, por isso que a gente se reúne toda semana, nos cultos, nas células. Porque nós queremos estar com o povo que é governado, dirigido por Deus. Jesus, Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Por isso não existe vida cristã longe da comunhão. Quando priorizamos onde Deus reina, nós experimentamos a sua justiça. Essa é a promessa de Deus para nós nesse texto. São os interesses de Deus ocupando a nossa mente e o nosso coração. Somos desafiados a buscar o governo e o domínio de Cristo em todas as áreas da nossa vida: casamento, lar, família, estudos, vida profissional, lazer. A promessa é que quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Como o Senhor Jesus ele afirma lá no versículo 33, todas essas coisas, as mais ordinárias da vida, serão acrescentadas. A palavra de Deus fala de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Nós vencemos a ansiedade quando descansamos no cuidado diário de Deus. É a última afirmação de Jesus, lá no versículo 34. O que Jesus está fazendo aqui é nos trazer um choque de realidade, dizendo para nós que nós não temos o poder de administrar completamente o futuro, e que antecipar o futuro e sofrer por causa dele é tolice, é imprudência. O que Jesus está falando é que devemos sim ser previdentes, devemos sim ser responsáveis, atitudes responsáveis no presente visando o futuro, mas que nós devemos cuidar do hoje e deixar o amanhã nas mãos daquele que cuida de nós, daquele que é o dono do tempo. Quando nós não priorizamos o reino, nós nos tornamos adoradores da matéria. Buscar primeiro o reino de Deus é o remédio para não abraçarmos adorações vãs e fúteis. Por isso o Senhor Jesus ele está falando, pare com ambições terrenas e passe a ter ambições eternas. Queria concluir dizendo que os fascínios desse mundo só alimentam a nossa ansiedade, mas nunca acabam com ela.
Quanto mais eu desejo e deposito dependência e segurança em qualquer coisa material, em qualquer coisa transitória, mais ansioso eu me torno. A ansiedade, nesse sentido, ela é pecado. É falta de fé. Não é uma fé naquilo que eu quero que aconteça, que vai acabar com a minha ansiedade, mas a fé na certeza em quem cuida de mim. Não é a fé em que eu receberei uma quantia milionária e todos os meus problemas serão resolvidos, mas a fé na certeza de que quem cuida de mim é o dono de todas as coisas, mesmo que eu não ganhe nada. Essa perspectiva eterna me leva a priorizar o reino onde Cristo governa. Confiar em Deus é a resposta para a nossa ansiedade sobre as coisas que nós não temos controle nenhum. Embora a gente ache que tem o controle sobre as coisas. Tem um amigo querido, o pastor Dilvan, lá de São Luís. A gente teve um encontro há um tempo atrás, durante a pandemia, um encontro dos homens lá da Igreja do Redentor. Aí foi via videoconferência, ele estava falando, a gente assim, achou que a pandemia, por exemplo, tirou o controle da nossa vida. Na verdade, ela jogou por terra a ilusão que a gente tinha de estar controlando alguma coisa. A ansiedade, ela é destrutiva, porque ela nos leva à falta de fé, nos leva a duvidar da providência de Deus. Mas diante da ansiedade, o que a gente precisa fazer é se lembrar do Evangelho, que é a maior providência de todas. Nós estávamos perdidos e fomos encontrados. Tínhamos uma dívida impagável, mas ela foi paga. Éramos incapazes de nos salvar e fomos salvos. Estávamos mortos e fomos ressuscitados. Estávamos distante de Deus e hoje estamos conectados com Ele. Nenhum problema desse mundo se compara ao problema que eu e você temos quando não estamos em Cristo. Os problemas desse mundo, de alguma forma, eles podem ser resolvidos. Mas o problema que todo ser humano tem com a eternidade, somente uma pessoa poderia resolver. E ela fez. Essa pessoa foi Jesus Cristo. Numa ação direta do Pai por nós. Esse mesmo Deus que rasgou seu Filho em pedaços para nos salvar, é quem cuida de nós. Então, a ansiedade, ela vai existir, ela é fruto da nossa natureza. Mas quando nós nos lembramos do Evangelho e quem nós somos em Cristo Jesus, essa ansiedade ela é aplacada. Porque o mesmo Deus que fez aquilo que ninguém poderia fazer por nós, mesmo sem a gente merecer, Ele continua cuidando de nós. Não caia no engano de achar que Deus te salvou, você está salvo e Ele se esqueceu de você. A salvação ela é dinâmica. O mesmo Deus que operou na sua salvação, Ele continua operando na sua vida ainda hoje. Se Ele se preocupou com o maior problema, que é o problema que eu e você tínhamos com a eternidade, enviando Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, será que Ele iria se esquecer de nós em relação às questões mais ordinárias da vida? A carreira que você vai ter, a sua prova, o alimento, mesmo que você enfrente momentos difíceis, jamais se esqueça do cuidado de Deus. Jamais se esqueça de quem de fato cuida de você. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos mais uma vez pela sua providência em nós. Te louvamos porque nós éramos órfãos, hoje somos seus filhos. Nós estávamos perdidos e fomos achados. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que cuida de nós e que não nos desampara. E que essa certeza
da salvação que todos nós temos, que um dia fomos alcançados pela Tua graça, gere em nós uma confiança inabalável de que o Senhor continua cuidando. O Senhor continua cuidando de nós, continua cuidando de todas as demandas que nós temos na nossa vida. Se há pessoas aqui que vivem ansiosas, que chegaram aqui ansiosas, que o Senhor possa aumentar a fé, que o Senhor possa amadurecer a fé, uma fé em um Deus que age a despeito de qualquer circunstância desfavorável, o Deus que moveu o impossível para nos fazer seus filhos. Obrigado, Deus, por tão grande amor por nós. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.